E aí, pessoal do segundo ano? Está tudo morrendo de saudade do professor, né? Só que não. Eu sei, mas tudo bem. Essa quarentena a gente vai ter que continuar vendo tudo aquilo que a gente viu durante a sala de aula. Tranquilo? Foi o que a gente viu na sala de aula? Tá só eu e os grilos, né, falando. A gente viu escalas térmicas e vimos dilatação térmica e transformações gasosas. Aqui, durante a quarentena, a gente vai começar a ver de trás para frente. A gente vai ver transformação gasosa, depois a gente vai para dilatação térmica, depois a gente vai para a escala térmica, tá? Que é o que está mais fresco na memória de vocês, fica mais fácil da gente revisar, de você assimilar o conteúdo melhor, tá? Então a gente tem três transformações gasosas, todo mundo lembra, só que a gente vai começar por aquele macete que eu dei em sala de aula. A gente tem a Lei Geral dos Gases, estão lembrados? Lei Geral dos Gases. O que essa lei diz, Ferreira? Lei Geral dos Gases diz que você tem um evento, uma situação inicial, acontece algum tipo de alteração nessa situação inicial, você vai ter a situação final. O que a gente vai ter que considerar nessa situação? O que esse evento vai comportar? Ele vai comportar a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Essas três coisas. Então a gente vai ter a pressão, volume, a temperatura no começo do evento. Vai acontecer algum tipo de transformação e a gente vai ter pressão, volume, temperatura no final do evento. Então a gente vai formular isso matematicamente como? Você vai ter a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, tudo isso no começo do evento, vai ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no final do evento. Tranquilo? Eu sei que você já tem tudo isso no caderno, você anota de novo, que é para a gente começar a trabalhar qualquer tipo de modelo de questão. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, a gente vai praticar hoje. Semana que vem a gente passa uma lista de atividade para praticar mais. Se tiver qualquer dúvida, vocês entrem em contato e a gente esclarece o máximo possível. Nós temos, como eu disse, três tipos de transformações. Nós temos uma transformação isovolumétrica, que como o próprio nome diz, iso significa igual, volumétrica, volume, métrica, medida, né? Então você tem a mesma medida de volume. Transformação isovolumétrica significa que o volume no começo do evento é igual ao volume no final do evento. Então, para a fórmula da Lei Geral dos Gases que a gente acabou de escrever no caderno, acabou de deduzir, a gente pega, se a transformação for isovolumétrica, a gente corta o volume dela. Se a gente corta o volume, exclui o volume da equação, o que a gente vai ter? Pressão dividido pela temperatura no começo do evento é igual a pressão dividido pela temperatura no final do evento. Só isso. A gente vai usar o mesmo raciocínio para outro tipo de transformação, que é qual? A transformação isobárica. Na transformação isobárica, o que a gente tem? A gente tem a pressão constante, a pressão sendo a mesma no começo do evento, no final do evento. Se a pressão é a mesma e a gente vai usar o mesmo raciocínio, o que a gente faz? A gente corta a pressão, elimina a pressão da nossa equação. Vai sobrar o quê? Volume sobre temperatura no começo do evento igual volume sobre temperatura no final do evento. Ok? Então você vai escrever no caderno. V sobre T1, ou I, que é a inicial do evento, igual volume sobre T2, porque é final do evento. E a gente tem uma outra terceira transformação, que é a mais fácil, que é a que a gente decora mais, porque se a gente está estudando termologia, a gente tem a transformação isotérmica, onde a temperatura é a mesma no começo do evento e no final do evento. E se a temperatura é a mesma e a gente vai usar o mesmo raciocínio, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a temperatura da nossa equação.
se a gente vai eliminar a temperatura da equação, a gente vai ter pressão vezes volume no começo do evento, igual pressão vezes volume no final do evento. Certo? Então observe como fica fácil se a gente partir da lei geral dos gases. A gente tem a lei geral, pressão vezes volume dividido pela temperatura, igual a pressão vezes volume dividida pela temperatura. Para cada tipo de transformação, a gente elimina a grandeza física que está sendo constante. A gente acabou de ver, se a pressão for constante, elimina a pressão. Fica volume sobre a temperatura no começo do evento, igual a volume sobre a temperatura no final do evento, e assim para todas as transformações. Ferreira, e como é que eu resolvo uma questão desse jeito? Olha como é simples. A gente tem, no exemplo, um recipiente fechado, um gás qualquer. Ocupa um volume de 12 litros. Então você anota aí, volume 1 igual a 12 litros. Ele tem esse volume quando a temperatura é 293 Kelvin. A gente vai lembrar que não vai usar graus Celsius nesse tipo de questão. A gente vai usar Kelvin. Então a gente tem 293 Kelvin. Anote aí. Se esse gás for aquecido até 302 Kelvin, qual vai ser o novo volume? Certo? A pressão a gente sabe que é constante. Tá? Então, se a gente tem a pressão constante, o que é que a gente vai fazer? Isso, elimina a pressão da equação. Vai ficar só o volume sobre temperatura de um lado igual a volume sobre temperatura do outro lado. Então, a gente tem 12 litros sobre 293 Kelvin, igual a V. Você pode usar o V, V1, VI, tá? Dividido por 302, que é a segunda temperatura. O que a gente tem na frente da gente, estampado, que é todo mundo sabe fazer? Regra de 3. Regra de 3. Você tem 12 sobre 293 igual a V sobre 302. Você pega o 302 e multiplica pelo 12. 312 multiplicado por 13. Até meus cachorros estão respondendo. 3.624. Você tem embaixo 293. 3.624 dividido por 302, por 293, desculpa. Vai dar quanto? 12,36, 12,37. Qualquer um desses dois valores que você botar, você sabe que acertou a questão. Tá tranquilo, né? Tem a equação geral, vê o que é constante, nesse exemplo é da pressão, então manda a pressão embora dos dois lados da igualdade, sobrou V sobre T dos dois lados, V sobre T inicial igual a V sobre T final, você substitui os valores, 12 sobre 293 igual a V, que é o que eu quero saber, a questão perguntou, sobre 302, que é a segunda temperatura. Faz a regra de 3, o meio pelos extremos, encontra volume final igual a 12,37 litros. Tá tranquilo? Tá tão tranquilo, bora fazer outra. Pegar agora uma da Universidade Federal de Santa Catarina. Você tem um pneu no automóvel, obviamente que ele está cheio. Não adianta nada a gente botar um carro com pneu seco, ele não vai andar, então não vai ter evento nenhum para estudar. Então você tem um pneu e a pressão dele é 21 libras. Tá? Libra força, que é como quilograma força aqui no Brasil. Ele tem 21 libras quando a temperatura é 14 graus Celsius. O carro está se mexendo, a temperatura aumenta do pneu, vai para 55 graus Celsius. Determine a pressão interna quando o volume é constante, porque quando o pneu não estiver furado, ele nem vai inchar, nem vai secar. Então o volume do pneu é constante. A primeira ideia que a questão dá para a gente, mande o volume embora, porque ele é constante. Sobra o quê? Pressão sobre temperatura de um lado, igual pressão sobre temperatura do outro lado. Então a gente vai ter outra dica que a questão deu.
a temperatura está em graus Celsius. Não pode, professor, não pode. O senhor disse na outra questão que não podia, tem que ser em Kelvin. Aí a gente vai fazer aquela conta difícil que você aprendeu lá na primeira série, quando você tinha 7, 8 anos. Você aprendeu a fazer o quê? 14 mais 273. 14 mais 273 dá quanto, Ferreira? Bom, 14 mais 273, você tem 287 Kelvin. Então você tem a temperatura de um lado. E a temperatura do outro lado, que era 55 graus Celsius, não pode usar Celsius. O que você vai fazer? Volta lá para a primeira série do fundamental. 7, 8 aninhos, a tia lá estava ensinando a tabuada, botou 55 mais 273, deu quanto? 328. Bom, essa parte mais difícil da questão você já acabou de fazer. Aí o que você vai fazer agora? Pressão sobre o volume de um lado, pressão sobre o volume do outro lado. Então você vai ter 21 sobre 287 igual a pressão, letra P, que é o que você vai descobrir, que a questão perguntou, sobre 328. Tranquilo? De novo uma regra de 3. Você vai ter 328 vezes o 21. 328 vezes 21, o que eu vou fazer? 328 vezes 21 igual a 6.888. Anotou aí? Dividido pela primeira temperatura. Quanto era a primeira temperatura? 287. Quanto é que vai ser minha resposta? 6.888 dividido por 287. Você vai ter uma pressão igual a 24. 24 o que, Ferreira? Você vai usar a mesma unidade de medida que está escrito na questão. Então vai ser 20, era 21 libras força, vai ser 24 libras força por polegada quadrada. Tranquilo? A gente está pronto para fazer uma lista de questão? Eu sei que estão, porque são meus alunos. São alunos do Renato Braga, o pessoal está pronto para tudo. Hashtag coronavírus leva P aqui. Hashtag aluno RB só tira 10. Então eu estou aguardando vocês. Semana que vem a gente vai fazer uma lista de atividades nesse nível de prova de faculdade, que é para você sair do Renato Braga direto para o ensino universitário. Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato, escreve aqui embaixo. Medida do possível a gente vai respondendo. Tá? Hashtag fica em casa, fique com Deus, um abraço, até a próxima aula.